A faixa piritosa ibérica prolonga-se pela planície mediterrânica do Baixo Alentejo e da Serra Algarvia, estendendo-se para o Oriente até à Andaluzia espanhola. Territórios com grande valor geológico e mineiro são importantes motores de desenvolvimento social, económico e demográfico. Quando o recurso se esgota ou o minério perde valor comercial, procede-se ao fecho da mina. Cada área mineira é o espelho da atividade extrativa que aí decorreu durante várias décadas. São inúmeras as infraestruturas que se podem observar, como cortas, poços e galerias, instalações de britagem e tratamento de minério, metalurgias e centrais de energia. Explorando as minas do sul de Portugal, podemos ir ao encontro da atividade mineira efetuada há cerca de 2000 anos, durante a época romana. Durante a Era Romana, a Península Ibérica foi uma importante fonte de metais para o Império. No caso português, conhecem-se minas, por exemplo, em 3 minas no norte e no sul, a principal província para cobre e prata, a faixa piritosa, tínhamos Aljustrel, então chamada Vipasca, a mina de São Domingos e a mina da Caveira. Na mina da Caveira podemos observar uma galeria romana diferente das mais modernas, porque tem uma secção mais pequena, normalmente dominada por uma dimensão de 80 cm de largura por 90 de altura. Eram bem pequenas estas galerias romanas. Nas cortas da mina da Caveira, próxima de Grândola, ainda são visíveis algumas galerias datadas do século II. A engenharia romana está patente no modo de organização do espaço e nas infraestruturas dedicadas ao escoamento de minérios e controlo de águas da mina. Algumas minas romanas da faixa piritosa voltaram a ser redescobertas no século XIX, iniciando o período moderno da extração de metais, o qual se prolonga até ao presente em lugares como Aljustrel. Com mais de um milénio, as escórias resultantes da queima de minérios de pirite em São Domingos são verdadeiros testemunhos das técnicas mineiras romanas. Em algumas áreas mineiras conseguimos ver a mineração antiga, anterior ao século XIX. No caso aqui da mina de São Domingos, na zona leste da Corta, podemos ver umas escombreiras com escórias romanas in situ, ou seja, no sítio onde foram depositadas, sobre um pequeno paleossolo. Na mina de São Domingos, é possível imaginar a presença de milhares de mineiros envolvidos na extração de toneladas de minério e de rocha que originaram a corta da mina, uma cavidade ampla que domina a paisagem. Quando a mineralização se encontra próxima da superfície, os trabalhos mineiros tendem a ser realizados a poucos metros de profundidade e a céu aberto, por ser mais económico. Em São Domingos, os mineiros da Mason & Berry iniciaram a escavação da corta em 1867. Até ao final da atividade extrativa, em 1966, foram extraídas 25 milhões de toneladas de minério com 1,25% de cobre. Os trabalhos mineiros desenvolvidos aqui em São Domingos produziram uma corta ampla com cerca de 560 metros de comprimento. A escavação procedeu até cerca de 120 metros de profundidade e depois, em trabalhos mineiros subterrâneos, os mineiros atingiram 420 metros de profundidade. Hoje em dia, depois do fim da mina, temos este lugar bem sossegado, contrariamente à azáfama de outrora, e inundado por águas ácidas. A corta é o ex-libris da área mineira. De facto, é um espaço com uma arquitetura ampla. Na parte norte temos rochas vulcânicas, onde se observa ainda alguma mineralização. Na parte sul, rochas xistentas. No lado sul foram colocadas também escórias modernas, com um tom negro, e ainda minério britado, com um tom acinzentado. Lá ao fundo, de tom vermelho, temos as escórias do chapéu de ferro, que têm hoje em dia um valor económico. De facto, escombreiras ontem, minério hoje. Os teores em ouro justificam esta designação. O chapéu de ferro é a parte superior e exposta de um jazigo. Oxidado ao longo dos anos, o chapéu de ferro do Lousal não foi explorado à superfície, revelando uma paisagem da corta distinta da vista em São Domingos.
A mina do Lousal operou entre 1900 e 1988 para a extração de pirites. Na parte sul da corta da mina do Lousal, podemos ver o chapéu de ferro da massa central. É uma zona assinalada por óxidos com uma orientação noroeste-sudeste, inclinando forte para leste, em que podemos ver o jazigo à superfície. Ela não foi minerada porque aqui a massa é muito estreita, mas foi em profundidade. Ao fundo podemos ver os poços 1 e 2, com acesso aos trabalhos subterrâneos até 500 metros de profundidade. Neste momento, toda a mina está inundada. O nível de aquífero está representado aqui no fundo da corta, ao qual está associado a nascente de águas ácidas. A escombreira principal da mina da Caveira foi usada para lixiviação do minério pobre, com águas ácidas provenientes da própria mina, bombadas a partir de galerias. Apesar da mina estar encerrada há mais de 50 anos, verifica-se uma total ausência de vegetação devido ao impacto químico do minério de sulfuretos. Uma escombreira é o elemento principal da paisagem mineira numa mina. Neste caso aqui estamos num cenário em que o fecho foi feito de maneira incorreta, que é o caso da mina da Caveira, e em que o passivo ambiental é muito elevado. De facto, a escombreira, que é constituída por algum minério de pirite e rocha encaixante como xisto e vulcânica, provoca efluentes ácidos de pH muito baixo. Estes efluentes contaminam o meio ambiente, nomeadamente ao nível dos solos e dos sedimentos fluviais. Ao longe, conseguimos vê-lo bem distinto no meio de uma típica vila alentejana. Verdadeiro ícone das paisagens mineiras, o malacate, ou poço principal, é o elemento mais alto de uma exploração. Com capacidade para elevar largas toneladas de minério, o malacate é a infraestrutura que apoia a subida do minério desde o subsolo até à superfície e é muitas vezes utilizado para o transporte dos mineiros. Devido à sua estrutura metálica, o malacate é o símbolo da exploração mineira que mais resiste ao passar dos anos. Descemos ao subsolo a alguns metros abaixo da superfície. As galerias de uma mina antiga são mesmo como as imaginamos. Pequenas grutas que guardam as vozes e o esforço de outros tempos, de aspecto rústico e com muito pouca luminosidade. As galerias são locais misteriosos para qualquer pessoa que desconheça o mundo da mineralogia. As galerias são o elemento principal de uma mina subterrânea. Há várias galerias, desde extração, desde transporte, de enchimento, e é, digamos, o elemento capilar da mina. As galerias são locais potencialmente perigosos, devido à possibilidade de derrocadas. Uma mina abandonada é, por si, algo inseguro. Desde que a mina fechou, não houve qualquer programa de segurança ou de monitorização dos trabalhos subterrâneos. Assim, temos que ter todos os meios de segurança para entrar, nomeadamente um capacete. Neste caso aqui, na mina da Caveira, estamos junto a um poço vertical. Ele não está protegido. A finalidade do poço era, por um lado, ventilar os trabalhos subterrâneos, por outro, permitir a movimentação vertical de mineiros e outras infraestruturas. A cartografia geológica e mineira de uma galeria abandonada, além da informação muito útil relativamente às rochas e ao minério, tem também outros dados como a segurança da própria galeria. Neste caso aqui temos um entivamento em madeira, precisamente na zona mais fraturada, atravessada pela própria galeria. As traves estão assim desde que a mina fechou em 1988, no caso aqui da mina do Lousal. Mais à frente temos um entivamento de outra maneira diferente, em betão. Na zona Ossa Morena, perto da faixa piritosa ibérica, encontramos a mina da Preguiça, uma exploração abandonada que ainda possui um grande número de galerias abertas. Os quirópteros, os míticos morcegos que habitam nas cavernas e locais com pouca luminosidade, são os atuais habitantes das galerias abandonadas. Em Portugal, das 27 espécies de morcegos que existem, cerca de metade são cavernícolas e vivem em minas e outras cavidades subterrâneas.
As minas abandonadas são um fator de biodiversidade. Estando as galerias sossegadas e com acesso difícil, é fácil os animais estabelecerem-se. No caso aqui da Mina da Preguiça, a população de quirópteros é muito importante, sendo monitorizada regularmente pelos biólogos do ICNP. De facto, os morcegos voam entre toda a mina, ascendendo pelos poços para os níveis superiores e para a superfície. Eles são hoje os donos da mina. Regressando à faixa piritosa, em São Domingos, o minério extraído era transportado por via férrea para a estação de britagem de Moitinha. Posteriormente, era lixiviado com água ácida em diversos planaltos e ostulado na fábrica de produção de enxofre da Achada do Gamo. No caso da mina de São Domingos, do século XIX, foi feito um caminho de ferro em 1862 que liga a mina até ao porto mineiro de Pulmarão, situado na margem esquerda do Guadiana. Inicialmente era transportado através de tramway, ou seja, as vagonetas eram puxadas por mulas, e em 1867 servem ao serviço da mina locomotivas a vapor. A linha férrea de São Domingos foi um dos primeiros troços ferroviários a ser construído em Portugal. Neste túnel, já muito perto do rio, servia para as manobras de descarrego do minério. O minério daqui seguia por barco para a Inglaterra. A indústria mineira move milhares de trabalhadores, infraestruturas de dimensões desmedidas e altera completamente a economia, a sociedade e a paisagem das áreas envolventes. Em São Domingos, edificou-se uma autêntica aldeia mineira com escola primária, posto de correios, cinema, hospital, igreja, fornos e lavatórios comunitários. Este espaço, como disse, é a mesma reação da Casa do Mineiro, são de cerca de 16 metros quadrados e era neste pequeno espaço que vivia uma família inteira, ou seja, começava por o casal e depois podiam chegar até às vezes ter 12 filhos. Dormiam, comiam, faziam a sua vida, a família toda neste espaço. Como podem ver por todos os utensílios que temos aqui, a vida não era propriamente fácil, a vida do mineiro. Já no início ou no fim de cada rua havia os espaços públicos que podiam ser utilizados, ou seja, balneários, latrinas, os depósitos de água, que eram de uso comum de toda a rua. Após o fecho da mina no final dos anos 60, a aldeia de São Domingos começou a ficar deserta devido à falta de emprego na zona. Com o passar dos anos, os antigos mineiros regressaram à aldeia de São Domingos para viver a velhice. Aquilo havia muita gente ali a morar, havia muita gente. Eu tenho 3 quartos e aquela rua é uma rua grande. Só quem mora lá sou eu e um rapaz lá que está aqui, o Zé Guerreiro. É quem mora lá, não mora mais ninguém. Aqui está tudo desprezado. Neste momento temos já poucos mineiros que são vivos e a maior parte já na casa dos 80 ou perto da casa dos 80 ou mais. Mas é importante manter viva e dar a conhecer às gerações presentes e futuras a história desta localidade, porque a mina de São Domingos, esta localidade nasceu porque existia aqui minério, existiu a exploração mineira, ou seja, as pessoas que aqui viveram para cá por causa da exploração. Então é importante explicar aos descendentes e aos visitantes como é que foi essa história e como viviam as pessoas aqui desta localidade. Apesar do sucessivo abandono do complexo mineiro, novos projetos turísticos permitem reavivar a aldeia que, em tempos, foi responsável pela extração de milhões de toneladas de pirite. Contrastante com a simples e uniforme arquitetura urbana dos bairros operários, sobressai o imponente palacete da administração mineira. Nas minas do século XIX e do século XX, a estratificação social era fortemente marcada. Hoje em dia, projetos de reabilitação de património mineiro permitem perceber um modo de vida diferente das administrações e dos operários. Neste caso aqui, em São Domingos, temos, a partir da casa da antiga administração Mason & Berry, temos o recente Hotel de São Domingos. Com o fecho da mina de São Domingos, toda a maquinaria e estruturas metálicas foram vendidas a peso para sucata.
desvaneceram as memórias da exploração, restando apenas as ruínas das lavarias, da estação de britagem, os pilares de antigos edifícios e a voz dos antigos mineiros que ainda habitam em São Domingos. Uma atenção diferente foi dada à mina do Lousal. A mineração desenvolvida na faixa piritosa, desde o Calcolítico, reflete-se atualmente através de um variado espólio de artefactos e maquinarias mineiras que se encontram preservadas em núcleos museológicos. A atividade permanente dos museus e centros interpretativos é fundamental para a salvaguarda e promoção do espólio de várias décadas de elaboração mineira. Descoberta em 1882, a mina do Lousal veio a ser explorada entre 1900 e 1988. O processo de fecho incluiu um programa de reabilitação urbana, nomeadamente relousal e social. Atualmente, o Centro Ciência Viva promove, o acesso aos recursos geológicos e mineiros e a sua reutilização na sociedade. O Centro de Ciência Viva surge por consequência de um projeto maior e que resulta de uma enorme responsabilidade social por parte dos proprietários da mina, que se juntaram com o município, a SAPEC, mais o município de Grândola, para levarem a cabo um projeto que chamaram Relousal e que pretendia fazer a recuperação socioeconómica e ambiental do espaço da mina de Lousal. O balneário dos Capatazes foi completamente aproveitado para fazer uma parte dedicada à química, um laboratório químico semelhante ao que nós temos nos centros de investigação, das faculdades. E neste espaço aqui, o que se tentou fazer foi, onde antigamente se tomava um banho para se lavar o corpo, hoje recebe-se um banho de luz, que são os terminais onde estavam os chuveiros, foram colocadas luz, que é a luz do conhecimento. E, portanto, não há uma divisão estanque, mas há efetivamente uma porta de entrada pelas geociências, sempre a geologia, porque de facto estamos num contexto mineiro, e depois da geologia passamos para a interface com a biologia e necessariamente temos que passar pela física e depois, finalmente, a química. A maquinaria que ao longo de mais de 8 décadas laborou na mina do Lousal encontra-se preservada no Centro de Ciência Viva e no Museu Mineiro do Lousal. O Museu Mineiro foi inaugurado em 2001, foi das primeiras partes do Relousal, do projeto Relousal, a serem inaugurados e está localizado na antiga central elétrica do Lousal, que por sua vez abriu logo na década de 30 e que abastecia de energia não só a mina do Lousal, mas também toda a aldeia, ou seja, para a altura foi um passo, realmente era um passo enorme, era aqui uma grande modernidade, aqui no meio, um pequeno oásis no meio do Alentejo. Os projetos de promoção do património geológico e mineiro da faixa piritosa portuguesa, como a Rota da Pirite, promovida pelo LENEG e pelos municípios de Grândola, Aljustrel, Mértola e Castro Verde, dignificam e difundem a indústria extrativa que integra intimamente a história de Portugal. O LENEG tem nos seus arquivos milhares de documentos técnicos relativos à atividade mineira desenvolvida em Portugal. São mais de 2.000 lugares de exploração em que estamos preservados desde o pedido de concessão de mina no século XIX. Estão bem preservados nos arquivos do laboratório documentação cartográfica relativa a este tipo de explorações. Os arquivos, mapas topográficos, cartas geológicas, plantas da área mineira, relatórios e diários de visita com dezenas de anos são importantes ferramentas para o conhecimento das explorações atuais e para a futura prospecção de novos jazigos minerais.